Amém, meus irmãos. É sempre um privilégio poder ministrar a palavra do Senhor para os irmãos. Quero expressar aqui minha alegria mais uma vez de estarmos aqui, o Ministério S-Life, pela quarta vez que nós estamos aqui. E essa igreja, ela tem uma história com o Ministério S-Life. E dessa vez está sendo mais um capítulo da história do S-Life com a Igreja Batista da Paz em Viçosa. Então é sempre muito bom voltar a esta casa, ver o rosto dos irmãos feliz, alegre. Quero trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração. A gente estava pedindo a Deus uma direção e Deus nos direcionou. E eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia num salmo bem conhecido, o salmo de número 121. Os leitores da Bíblia já sabem do salmo que eu estou falando. Salmo de número 121. É o salmo que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite. É o salmo que Deus colocou no meu coração. E depois estava vendo aqui o Reinaldo falando que os olhos são a candeia do coração. O hino que cantou falou sobre a visão que Lázaro teve. Você pode botar o refrão desse hino para mim? Só o refrão ali, a letra, enquanto o pessoal vai achando ali. E esse hino, irmãos, eu não consigo tocar, se eu posso dizer isso. Eu não consigo, acho que nenhum de nós do Ministério S-Life, até as esposas, a gente não, parece que cada vez que a gente toca esse louvor, parece que é a primeira vez que nós estamos tocando ele. Ele tem uma unção, uma coisa tremenda. Você vê que Lázaro está olhando e falando, olha isso, vamos nos reportar para o lugar de Lázaro. Jesus está sendo crucificado. Agora Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. Olha a inspiração que Deus deu ao Sérgio Lopes. Então ele começa a narrar o que o Lázaro estaria pensando, ou o que eu e você estaríamos pensando se estivéssemos lá. Outra vez, Senhor, mostra. Lázaro está orando, está exclamando, mostra o seu poder, transforma a morte em vida. Se existe alguém que pode transformar a morte em vida, é o Jesus que eu e você servimos, amém? E Lázaro fala, transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Isso é lindo demais. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar um pouquinho. Olha o que ele fala, eu vou esperar, porque mesmo que adormeça, sei que vais voltar. Você tem essa certeza que Ele vai voltar? Aleluia! Quanto tem essa certeza, pode dizer glória a Deus nesta noite. O povo de Deus precisa ter essa certeza de que Ele vai voltar. Aleluia! Porque és a própria vida e jamais a morte te resistirá. Aí Marta fala para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado, teria morrido. E aí Jesus fala o seguinte, Marta, mas ele há de ressuscitar. E ela fala de novo, lógico, Senhor, na ressurreição do último dia, conjugou no futuro. Mas Jesus conjuga no presente, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, é isso. Aleluia. Quando você olha para a cruz, você consegue ver isso. Aí o grande Martim Lutero escreveu o seguinte, Jesus vai mudando as coisas, a gente tem que ir acompanhando.
Aí Martim Lutero escreve o seguinte: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Olha o que Martim Lutero fala. Olha só, Tatão. Quando eu olho para mim, eu não vejo como eu me salvar. Não é verdade? Mas ele escreve a segunda parte: mas quando eu olho para a cruz, eu não vejo como me perder. Amém? É isso que Lázaro está falando. Eu estou olhando para a cruz, eu sei que ele vai ressuscitar, porque ele falou e a palavra dele é fiel e verdadeira. Então, queridos, talvez você entrou aqui hoje e pensou assim: olha, talvez hoje eu não estou em condições nem de cultuar. Talvez você fez uma análise, olhou para dentro de você hoje: olha, eu estou mal hoje. Ah, mas cristão pode estar mal? Pode. Tem dia que você pede até para morrer. Elias falou isso. Mas eu quero dizer uma coisa: quando você olha para você, você pensa isso. Mas deixa eu te dar uma dica aqui hoje. Olha para a cruz, porque não tem como você se perder. Amém, queridos? Vamos ler esse salmo? Salmo de número 121. Eu não sei se a nossa Bíblia vai ter muita divergência de tradução, mas eu queria tentar ver se a gente conseguia ler esse salmo junto. É um salmo pequeno, de apenas 8 versículos. A gente vai tentar. Se começar a desandar, a gente para. Vamos tentar ler esse salmo junto? Vamos, 121. 1, 2, 3. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quantos podem dizer amém? Aplauda o Senhor, Ele merece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor já fala por si próprio. A palavra do Senhor já é a mensagem, já é a pregação. Mas eu quero compartilhar com você hoje algo que Deus colocou no meu coração. Queridos, o olhar de Deus, Ele está sempre sobre o teu povo. Quando você começa a ler a Bíblia, e você abre a primeira página da Bíblia, e começa a ler o Gênesis, você vai encontrar ali pelo menos 7 vezes a expressão: e viu Deus que era bom. Então Deus sempre está de olho em mim e em você. Os olhos de Deus, eu acho que para a gente entender isso melhor, eu vou ler para você. Se você tiver com a Bíblia aberta, você pode me acompanhar. Eu vou dar um pulinho no Salmo de número 33. Vou ler o versículo de número 13. Olha o que o versículo diz: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. 33, 13. Mas vou ler o 18 agora. Olha o que diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, os que esperam na sua misericórdia. Quantos estão esperando na misericórdia do Senhor? Eu estou esperando. Então, presta bem atenção nisso. Os olhos do Senhor sempre estão sobre nós. Agora presta atenção no Salmo. O Salmo 121
É um salmo que na sua Bíblia está escrito Salmo dos Degraus, ou Salmo de Romagem, Salmo de Romaria. Mas que salmo é esse, Isaías? O que é isso? Deixa eu te explicar. Em Israel, as cidades vizinhas de Jerusalém, quando eles iam para o templo, eles iam louvando ao Senhor, eles iam cantando o hino de louvor ao Senhor, iam caminhando em direção a Jerusalém, ia cantando um desses 15 salmos, porque do 120 até o 134 se denomina Salmo dos Degraus. Então, em cada dia que esse povo ia para a igreja, eles iam cantando um desses salmos. E um deles é o 121, elevo meus olhos para os montes. E aí o salmista pergunta, é uma interrogação, de onde virá o meu socorro? Ele pergunta isso. Mas ele responde, o meu socorro. Ou seja, ele quer dizer, o meu socorro vem de mais além do que dos montes. O meu socorro vem daquele que fez os montes. Olha o que o salmista está falando. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ali o povo ia cantando. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Iam cantando 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo ia com alegria, irmãos, ia cantando com alegria. Quando nós viemos para a casa do Senhor, precisamos vir com alegria. O nosso culto começa lá. O nosso culto é todos os dias, é toda hora, é todo momento. Aqui é apenas um ajuntamento dos servos de Deus. Mas o nosso culto é diariamente, é constantemente. E o povo vai cantando. Mas o interessante desse salmo, que me chama a atenção, é que o salmista, ele começa dizendo o seguinte, a direção para onde ele está olhando. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A direção para onde você olha, onde você fixa o seu olhar, é o que determina a sua caminhada. Você entende isso nessa noite? Dependendo para onde eu olho, é que vai determinar a minha caminhada. Se eu olho para o pastor, a minha caminhada pode não ir bem. Se eu olho para o meu irmão, para as dificuldades, eu posso também não ir bem. Mas o salmista está dizendo que o olhar dele está no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Então o salmista começa dizendo que ele está olhando para o Senhor. E quando eu olho para o Senhor, eu e você olhamos para o Senhor, presta bem atenção nisso aqui. Um pai na roça estava arando, acho que é arando que fala, naquelas máquinas, preparando as valinhas para a plantação, e o filho sentado. Achei isso bacana. E o filho ficou observando que aquelas linhas ficavam muito certinhas. E ele ficou encucado, falou, rapaz, mas como é que meu pai é bom mesmo? Como é que ele consegue fazer essas linhas tão alinhadas com esse tratorzinho dele? E o filho perguntou para o pai, pai, como é que o senhor consegue, pai? Ah, filho, isso aqui é prática. Você quer tentar, filho? Ah, eu queria tentar, pai. E o filho subiu ali no trator e pegou, pai, andou para lá, fez a voltinha. Quando ele parou para olhar, estava igual um S. Ele, pai, isso é muito difícil, pai. O pai, não, filho, vem cá. Sobe aqui no trator de novo. Está vendo aquela madeira ali? Vou falar a câmera. Está vendo aquela câmera ali? Você vai fazer o seguinte. Você não vai olhar para a direita, não vai olhar para a esquerda. Engata a marcha, filho, engatou. Agora olha para ela e acelera, filho. Olha e acelera. E o filho foi acelerando, foi acelerando. Agora para, filho. Desce do trator. Olha para a linha que você fez. E a linha estava retinha. Alguém já entendeu isso aqui hoje? Para onde você está olhando? Para onde eu olho? É o que determina a minha caminhada.
Alguém escreveu num livro que eu li, ele escreveu uma frase assim, esse pastor, um pastor, não lembro o nome dele aqui para dar os créditos a ele. Ele escreveu o seguinte: olha isso aqui. Eu não posso ignorar o meu destino, ouça isso, por causa da facilidade do trajeto. Vocês entenderam isso nessa noite? Eu não posso ignorar o meu destino pela facilidade do trajeto. Ou se a gente invertesse, eu não posso valorizar a facilidade do trajeto e ignorar o meu destino. Lá no Rio de Janeiro, deixa eu te falar aqui, são inúmeros casos, vocês talvez já acompanharam pela televisão, de pessoas que às vezes vai fazer um atalhozinho para sair do engarrafamento e cai dentro da favela. E às vezes acaba até morto. E isso é uma tendência nossa, motorista. Engarrafou, a gente já pensa logo, será que tem um atalho? Será que dá para ir para o acostamento? Não é, motorista? Por quê? Porque a gente ignora o destino e valoriza a facilidade do trajeto. Mas se é uma coisa que a igreja de Cristo não pode fazer, é valorizar a facilidade do trajeto. Sabe o que está nessa facilidade do trajeto? Sabe quais são as placas que tem? Não tem nada a ver. A outra, o que que tem? A outra, não estou nem aí. Essas são as placas que tem quando você faz o atalho. Ignora o seu destino. Mas nessa noite, eu creio que eu estou pregando para a noiva do Cordeiro, comprada com sangue precioso, e que jamais vai valorizar a facilidade do trajeto, vai valorizar aquilo que o mundo tem tentado oferecer para a igreja. Mas eu tenho certeza que a sua visão está fixa no Senhor, no Rei da Glória, no Senhor dos Senhores. A tua visão está na cruz de Cristo. E o salmista, ele vai dizer que os olhos dele estão no Senhor. Mas de repente o salmo, a perspectiva muda. Porque o salmista começa a dizer o seguinte, que depois que o meu socorro vem do Senhor, aí ele muda o tom do salmo. E ele começa a dizer o seguinte: olha, não deixará vacilar os teus pés. Aí ele fala o seguinte: eis que não tosquenejará. Sabe o que é tosquenejar? É cochilar. Algumas versões está escrito cochilar. É dar aquele cochilo. O salmista está dizendo que esse Deus que eu e você servimos, Ele nem pisca. Olha o privilégio que eu e você temos. Os olhos dele estão continuamente sobre a tua igreja. Os olhos dele não saem de sobre a sua vida. Olha que privilégio isso. É isso que o salmista está dizendo. E eu quero nesta noite compartilhar o seguinte: 4 características desse olhar, ou 4 adjetivos desse olhar, representado na presença do homem de Nazaré. 4 olhares que Deus, através do seu filho, como ele olha para mim e para você. A primeira característica que eu quero compartilhar com você nessa noite é o olhar de compaixão.
Primeira característica do olhar de Jesus: ele tem um olhar de compaixão. Sabe o que é compaixão? É você pegar a dor do irmão, é você se colocar no lugar do seu irmão, para você conseguir sentir a dor que ele está sentindo. Eu quero usar aqui textos bem conhecidos como exemplos desse olhar de Jesus, desses 4 olhares. Olha bem comigo. Jesus está entrando em uma cidade. Ali está acontecendo um funeral. E Jesus chega. Ali está uma mulher que já tinha perdido o seu esposo. E agora perdeu o seu único filho. E lá vai o funeral, o cortejo, a multidão. Haja vista que Naim é uma cidade pequena, então a notícia provavelmente corria rápido, as pessoas se conheciam bem. Mas vem Jesus. Jesus sai de Cafarnaum e vai para Naim. E o texto é enfático em dizer que Jesus olha para aquela mulher com olhar de compaixão. E sabe o que esse olhar de compaixão causou? Qual foi o resultado? A Bíblia vai dizer que Jesus tocou no esquife, tocou naquele corpo já morto, e aquele jovem reviveu. E Jesus vira para aquela mulher e fala: mulher, não chore. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que Deus ministrou essa tarde no meu coração? E aí eu começo a chorar, porque a compaixão de Deus, quando eu paro que Ele teve essa compaixão comigo e com você, Hélio, com o Ministério S-Life, com a Igreja Batista da Paz, eu aprendo o seguinte: Jesus diz: mulher, não chores. Eu acho que eu poderia acrescentar aqui mais: mulher, não chores mais. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Eu não sei como você entrou aqui. Como é que estão os seus projetos? Como é que estão os seus sonhos? Se já foram até enterrados, se até já morreu. Se você está chorando por dentro, talvez ninguém vê como você tem chorado durante os dias que você tem passado. Talvez ninguém consegue ver como você tem chorado nos pés do Senhor. Talvez você não perdeu um filho, mas você perdeu algo significante na sua vida. Talvez você perdeu a sua comunhão com Ele. Talvez você pare para pensar e fala: Senhor, eu já não sou aquele crente que eu era antes. Eu já não oro como eu orava antes. Eu já não te adoro como adorava antes. Talvez isso tenha morrido na sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, como profeta de Deus hoje neste lugar: Jesus está aqui, e ao tocar na sua vida, Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Ele vai trazer à tona aquilo que você acha que já está morto. E eu te digo como profeta de Deus hoje: não chores mais. Aleluia! Porque o olhar de compaixão está sobre você. Mas eu quero compartilhar um segundo olhar nessa noite. O segundo olhar é o olhar onisciente. Olhar onisciente.
esse olhar que Davi vai falar o seguinte: se eu fosse nas profundezas, lá ele está. No mais fundo abismo, lá ele consegue me ver. Se eu for no mais alto, também lá ele está. Resumindo, o Salmo 139, resumindo, Davi estava falando o seguinte: eu estou encurralado pelo olhar desse Deus. Você está encurralado. Não adianta. Aonde você estiver, no momento, a situação, aonde você está, Deus está te vendo. Haja vista que ele disse para Jeremias: filho, antes que você fosse gerado, olha isso, no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ou seja, eu já te via, Jeremias. O meu olhar já te via. Igreja Batista da Paz, antes que eu e você fôssemos gerados, Deus, o olhar onisciente de Deus já estava sobre nós. Antes que você pensasse em vir para a igreja hoje, o Espírito Santo de Deus já sabia que você estaria aqui hoje. Olha o que Isaías vai falar, olha isso aqui. Isaías fala assim, escrevendo, o próprio Deus falando: eu sou. Olha isso aqui. Eu sou. E eu anuncio. Olha esse Deus falando. Eu anuncio, eu sou aquele que anuncio o final no princípio. Entendeu isso? Vou traduzir para você. Antes que você escolhesse essa cadeira para você sentar hoje, Deus já sabia que você ia sentar nela. Oh Deus, consegue ver o final no princípio? Como eu posso exemplificar isso? Resumindo, esse Deus vê além da curva. Quando eu vou fazer a curva, Ele já sabe o que me espera. É a onisciência de Deus. Você entendeu isso nessa noite, querido? Eu não sei, não tenho a capacidade de saber o que você entrou pensando aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui pedindo para Deus falar com você, e eu creio que Ele está falando através do louvor, através da palavra. Eu não sei o que você pediu, eu não sei qual é o seu dilema, eu sei do meu, e são muitos. Mas uma coisa eu posso te afirmar: esse Deus sabe o que você está pensando agora. E esse Deus sabe como será o seu dia amanhã. Então só nos resta uma coisa. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas tem um terceiro olhar que eu quero compartilhar com você nessa noite. O terceiro olhar, entre tantos, é o olhar de amor. Olhar de amor. Teria alguma coisa na Bíblia que a gente poderia exemplificar esse olhar de amor de Jesus? Eu fiquei pensando hoje à tarde. E aí Deus coloca no meu coração, falou de Pedro para mim. Falei: Pedro, o que tem Pedro? Olhar de amor. E aí eu falei: parei, tem alguma coisa? Ouça isso aqui. Jesus está sendo às portas para ser crucificado. Última ceia. Pedro, olha Pedro, antes que os galos cantem 3 vezes, você vai me negar. Que isso, Jesus?
Fala sério. Se fosse hoje, Pedro ia falar isso, não ia? Fala sério, Jesus. Tamo junto. Não é isso? TMJ. Tamo junto, Jesus. Estou contigo até embaixo d'água. Pô, você não viu lá? O cara tentou te pegar, eu cortei a orelha dele. Pô. Mas olha isso. Mas Jesus está sendo levado para ser crucificado. Preste atenção nisso. Jesus está sendo levado. A Bíblia diz que de longe, já começou errado. Pedro olhava, acompanhava. Cadê o Pedrão? Deu ruim para Pedro. E o pior, que alguém chega e fala: olha, você é um deles. Para aí, rapaz. Não, você está enganado. Não sou eu. E de repente Pedro escutou o galo cantar, né? Acho que Pedro deve ter ficado traumatizado a partir daquele dia quando escutava um galo cantar, né? E o pior é o seguinte, ouça isso aqui, preste atenção para que você entenda o exemplo de olhar de amor. De repente, entre a multidão, Jesus já no sofrimento de cruz, no meio da multidão, ele consegue olhar entre as pessoas e o olhar dele cruza com o de Jesus. Você consegue imaginar isso? Você consegue se colocar no lugar de Pedro agora? Faz uma reflexão comigo. Neguei a Jesus. Eu vou usar até uma coisa mais simples aqui. Eu traí Rafael. E no ato do meu sofrimento, do sofrimento de Rafael, eu consigo entre a multidão olhar e ver Rafael olhando para mim. Jesus querido. Olha, eu não imagino o que passou na mente de Pedro, mas coisa boa não foi. Sensação horrível. Vocês concordam comigo, amém? Sensação horrível para Pedro. Meu Deus do céu, é o meu amigo, mas neguei. Mas Jesus morreu. Lá foi Pedro. Jesus morre. E no domingo, as mulheres ansiosas, nada contra, vamos lá no túmulo. Entra no túmulo de Jesus, a pedra já estava removida. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. E entra, e se coloca diante dela um varão, um anjo. Diz: mulher, o que vocês procuram não está mais aqui. Olha o hino que nós falamos hoje. Nem a morte te vencerá. Tu és a própria vida, e jamais a morte te o quê? Que eu esqueci. Te resistirá. Não está mais aqui. Olha agora olha isso aqui. Agora presta atenção no olhar de amor. Presta atenção aqui agora. Olha o olhar de amor de Jesus. Aí fala assim, ó, o anjo: olha, vai lá. O anjo, o próprio Jesus falando: avisa aos discípulos que eu ressuscitei, e a Pedro. Você entendeu por causa desse porquê que tem esse e a Pedro? Sabe por quê? Jesus estava mandando o seguinte: fala para Pedro que aquele olhar que eu dei para ele lá não foi um olhar discriminando, não foi um olhar condenando Pedro, mas era um olhar dizendo: Pedro, mesmo que você me traiu, mas eu continuo te amando. Mesmo que eu e você temos falhado, querido, mas Deus ainda continua te amando. Mesmo que eu e você sejamos falhos, mas jamais
Jesus vai olhar para você para te condenar. E aí eu repito, volto ao início. Se eu olhar para mim, eu vejo que realmente eu não tenho como eu me salvar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando você olha para a cruz, tem um olhar de compaixão te olhando. Oh, Jesus. Tem um olhar onisciente te olhando e sabe os momentos que você tem vivido e tem passado. Tem um olhar na cruz te olhando, que apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, Ele te ama. Mas pregador, eu tenho andado muito ruim, distante, fazendo coisas erradas. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Ele não ama as suas práticas erradas. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Já dizia o hino da harpa cristã: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigado em Jesus. Sabe o que é isso? Os seus pecados, o amor de Jesus, Ele levou sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías vai dizer que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão branco como a lã. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a neve. Ah, que Deus tremendo. Que amor desse Deus. Olhar de amor. Mas eu quero nessa noite finalizar com o último olhar desse Deus, que é o olhar que Deus colocou no meu coração. É o olhar transformador. Olhar que tem o poder de transformar. Olhar que quando eu olho daqui, eu vejo uma quantidade de pessoas que foram alcançadas por esse olhar, que já não é como era antes, que já não vive o que vivia antes. Foram pessoas transformadas. Eu creio, se a gente fosse franquear a oportunidade aqui, para cada um dizer o que foi, como foi a sua vida no passado, eu tenho certeza absoluta, começando por mim, que uns iam dizer o seguinte: olha, igreja, eu fumava 20 cigarros por dia, mas fui alcançado pelo olhar transformador desse Jesus. Olha, irmãos, eu vivia uma vida pecaminosa neste mundo, mas fui alcançado pelo esse olhar transformador, e hoje eu estou aqui para a honra e para a glória do Senhor. Olha, eu gastava X com cerveja durante o mês, mas eu fui alcançado por esse olhar transformador, e hoje eu estou aqui louvando e glorificando o nome desse Deus. Eu acho que inúmeros testemunhos serão ditos aqui, e começando por mim, mas fomos alcançados por esse olhar transformador. Mas eu quero pegar um exemplo bíblico para nós, e aí eu quero pegar um exemplo conhecido também, para ficar fácil. Preste atenção nisso aqui.
Jesus está chegando, passando por uma cidade chamada Jericó. Jesus está caminhando já para ser crucificado. Jesus nunca mais voltaria a passar ali. Ouça isso. E alguém fala o seguinte: eu quero ver esse Jesus. Eu ouço falar tanto desse Jesus. E eu quero ver esse Jesus. E a história vai dizer que esse homem era muito pequenininho. Quem é? E esse homem sobe numa figueira brava. E ele fica lá na expectativa para ver Jesus. E a expectativa de Zaqueu é ver Jesus. Só que está vindo um olhar onisciente aí passando. Está vindo um olhar que não precisa olhar para cima para saber que você está aí na galeria. Um Jesus que não precisa ir lá embaixo da figueira para ver Natanael lendo a Bíblia. Não precisa. Natanael bate de frente com Jesus. Eu vi você, Natanael, embaixo da figueira, Natanael. Zaqueu não sabia disso. E quando Jesus vem passando, o olhar transformador e o interessante é que em diversas curas, milagres de Jesus, Jesus olha para baixo. Levanta, filha, a tua fé te salvou. Mas com Zaqueu, ele olha para cima. Sabe por quê? Não importa onde você esteja. Se precisar dele olhar para a esquerda, ele vai olhar para te ver. Se precisar de olhar para a direita, ele vai olhar para te ver. Se precisar de olhar para cima, ele vai olhar. E Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, o meu olhar transformador te pegou. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Mas aonde está o olhar transformador? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, fala: hoje, é agora, chegou salvação a esta casa. Traduzindo, chegou transformação a esta casa. É o olhar transformador de Jesus. Deus te vê no oculto. Deus te vê no secreto. Ele é o Deus que te vê no oculto. Ele é o Deus que te vê no secreto. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei o que você tem orado ao Senhor. Mas o olhar desse Deus tem visto o seu clamor. Ele tem visto o que você tem pedido. Ele tem visto o que você tem passado. Mas Deus me trouxe nesta noite para te dizer: o olhar de amor está sobre a sua vida. O olhar de compaixão está sobre a sua vida. O olhar onisciente que o pregador não sabe, mas Deus vai no profundo, Ele sabe. Ele está te vendo nessa noite. Mas tem uma coisa: entre todos esses 4 olhares, o olhar transformador, ele é em parceria. Zaqueu foi alcançado por esse olhar. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Zaqueu, ele deu um jeito. Ele deu um jeito para
ver Jesus e foi alcançado pelo olhar transformador. Então eu quero te dizer nessa noite uma coisa. Deus nos convida nessa noite não a dar desculpa. Não dê desculpa. Dá um jeito. Quem quer ser alcançado por o Senhor, não dá desculpa. Dá um jeito.